Salve, salve galera do primeiro ano A da Escola Coronel Murilo Serpa. Aqui é o professor José Maria. Estamos de volta gravando mais uma videoaula, onde hoje nós vamos falar sobre grandezas físicas, né? Grandezas físicas escalares e vetoriais, certo? Vamos lá. O que são grandezas físicas? Certo, gente? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Certo? Medir uma grandeza significa encontrar o número que indique quantas vezes ela contém uma unidade de medida. Nós temos aqui alguns exemplos. O volume de refrigerante presente nessa garrafa PET. Né? Então isso aqui representa uma grandeza. O volume representa uma grandeza. Tá certo? O tempo indicado no relógio de ponteiro. Certo? Então esse relógio aqui de ponteiro está indicando uma grandeza chamada tempo. Então, volume e tempo são exemplos de grandezas físicas. E as grandezas físicas, elas se classificam em duas, certo? Elas podem ser escalares e vetoriais. Vamos para a classificação. As grandezas físicas, elas se classificam em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos analisar, vamos estudar cada uma delas. O que são as grandezas escalares? Grandezas que são totalmente determinadas por um número e por uma unidade de medida. Então, toda grandeza que pode ser determinada por um número e por uma unidade de medida, ela é chamada grandeza escalar. Vamos analisar aqui. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Então, o 2 representa o valor numérico. E o L representa a unidade de medida, que é o litro. Então, 2 litros de refrigerantes. Certo? Então, é uma grandeza escalar. Aqui do lado direito, nós temos um termômetro marcando 36,5 graus Celsius. Certo? 36,5 graus Celsius. 36,5 representa o que? O valor numérico. E o grau Celsius é a unidade de medida. Então, essas duas grandezas, volume e temperatura, elas podem ser identificadas por um valor numérico e unidade de medida. Então, logo é o que? Uma grandeza escalar. Deu para entender, né, gente? Muito fácil, muito bacana esse conteúdo, porque traz muitas aplicações práticas no nosso dia a dia, né? E é por isso que é maravilhoso estudar física, porque é uma disciplina que está bastante relacionada com o nosso acontecimento do dia a dia. Tem muitas aplicações na prática. Então vamos agora compreender, vamos estudar as grandezas vetoriais. Então o que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que, além de um valor numérico e uma unidade de medida, ela apresenta direção e sentido para serem identificados. Tá certo? Ou seja, a grandeza vetorial é uma grandeza que, além do valor numérico, ela possui direção e sentido. Certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Os vetores. Os vetores, nós vamos estudar em aulas posteriores. Os vetores é uma entidade matemática, que ele possui módulo, direção e sentido. O módulo seria o que? O valor numérico. E a direção e o sentido são outras propriedades dos vetores. Outro exemplo é a força-peso. Os corpos, eles caem em direção ao centro da Terra através de uma força chamada de força-peso. Então, essa força ela vai possuir um valor numérico, que é um número, vai possuir uma unidade de medida, no caso aqui é o Newton, uma direção e um sentido. Aí eu trouxe aqui uma situação aqui hipotética. Trouxe aqui uma manga caindo de uma mangueira. Observe que ela está caindo do galho da mangueira em direção ao solo. Então essa manga está caindo com uma força-peso. Imaginemos que essa manga ela pese meio quilo, 500 gramas. Como a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, então ela ia cair com um valor de 5 newton. O 5 representa o valor numérico, o newton é a unidade de medida. A direção que essa manga está caindo é o que? É vertical, e o sentido é para baixo. Então, logo ela é uma grandeza vetorial, certo?
Então os vetores, a força, peso, são exemplos de grandezas vetoriais, né? Vamos só fixar esse conhecimento. A grandeza vetorial é uma grandeza que, além do valor numérico, ela precisa de direção e sentido para ser identificada. Certo? Fácil, né? Muito bem. Vamos agora trabalhar alguns exercícios resolvidos, galera, que é para fixar, né, esse conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá. Vamos para o exemplo 1, questão 1. Inclusive é uma questão de vestibular da Universidade de Brasília, UNB. Então, são grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto. Quando ele diz exceto, ele está abrindo o que? Uma exceção, certo? Ele quer dizer que dentro dessas grandezas aqui vai ter uma que não vai ser escalar, tá certo? Escalar. Tem uma dessas grandezas aqui abaixo que não vai ser escalar. Certo? Se ela não vai ser escalar, então ela vai ser o que? Vetorial. Então vamos analisar as alternativas. Alternativa A: massa do átomo de hidrogênio. Gente, massa, a grandeza massa, ela é uma grandeza escalar, certo? Porque ela precisa só de um valor numérico de unidade de medida. Por exemplo, se eu colocar aqui 5 gramas. 5 gramas. Isso aqui está representando a massa de um corpo. O 5 representa o valor numérico e a grama representa a unidade de medida. Então, a massa do átomo de hidrogênio, ela é o que? É uma grandeza escalar. Então, já não é essa a correta. B: intervalo de tempo entre dois eclipses solares. Gente, a grandeza tempo, ó, também é uma grandeza escalar, certo? Logo, não é o item B. Porque ele quer saber qual delas não é. Que é quando ele fala exceto, quer dizer que ela não vai ser escalar. Peso de um corpo. Ó, acabamos de ver, né? Lá no nosso exemplo de grandeza vetorial. Peso de um corpo. A força P, a peso que é uma força. Então, a força peso é o que? Uma grandeza V, é uma grandeza vetorial. Então, é essa que responde a nossa questão 1. Ele quer saber das grandezas escalares, né? Todas as quantidades físicas a seguir, exceto. Quer saber qual delas não é escalar. Então, a única que não é escalar é essa, peso de um corpo, certo? Muito bem. Então, respondido o nosso exemplo 1, vamos para a nossa questão 2. Questão 2. Também de universidade. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. Gente, qual é a grandeza que precisa de um valor numérico? O valor numérico aqui é o 20, a unidade de medida é metro por segundo. Direção é horizontal e tem o sentido que é para a direita. Então, qual é a grandeza que precisa de um valor numérico, unidade de medida e direção e sentido? É chamada de grandeza vetorial, certo? Então, a velocidade é a grandeza vetorial. Alternativa D de dado. Questão muito fácil de resolver, certo? Não precisa de nenhum cálculo, é só mesmo interpretação. Mas para isso, é preciso que você tenha esse conhecimento, né? Você saiba diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, certo? Muito bem. Respondida a questão 2, vamos para a nossa questão de número 3. E também é uma questão de vestibular, Universidade Federal de Alagoas. Considere as grandezas físicas. Aqui nós temos 5 grandezas. Vamos lá. Primeira, velocidade. 2, temperatura. 3, quantidade de movimento. 4, deslocamento. 5, força. Destas grandezas, a grandeza escalar é... Pronto, aqui nós temos 5 grandezas. Ele quer saber qual delas vai ser a grandeza escalar. Gente, o que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que, para ser identificada, só precisa de quê? De um número e unidade de medida. Analisando essas 5 grandezas, qual delas vai ser responder a nossa questão 3? Observe. Velocidade responde? Não, velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Possui modo, direção e sentido. Temperatura, exatamente essa. A temperatura, ó, é uma grandeza, certo? Grandeza
escalar. Certo? Escalar, porque só precisa de um valor numérico e de uma unidade de medida para ser identificada. Vamos tomar aqui um exemplo. Ó. 10 graus Celsius. 10 graus Celsius que representa o que? Uma temperatura. O que é que nós temos aqui? Ó, um valor numérico que é o 10, certo? E unidade de medida que é o grau Celsius. Então, dessas grandezas aqui, a única que é escalar é essa, temperatura, certo? Então, a alternativa que responde nossa questão 3 é a B de bola. Gente, acredito, né, que deu para vocês compreender, uma aula bem simples, bem tranquila, sobre grandezas físicas, escalar e vetorial. Então, eu agradeço, né, o empenho de vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.